Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então é uma alegria estar com vocês nesse momento e para a gente começar, eu queria convidar todos para fechar os olhos, se possível, para a gente fazer uma pequena elevação. Que a gente possa, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, nos ligando a todas as equipes espirituais, nossos amigos espirituais que estão conosco neste momento. Em especial, vamos sentindo a presença do nosso anjo da guarda que cuida e zela por nós. Vamos sentindo também o amor de Maria de Nazaré, que nos acolhe, nos acalma, nos conforta para este momento. Maria então nos abençoa e nos leva à presença do seu Filho, o nosso querido Mestre Jesus, que vem de braços abertos ao nosso encontro. Então Jesus nos envolve em seu abraço, nos convida a viver o seu Evangelho e nos mostra o caminho até Deus, nosso Pai e Criador, que só temos a agradecer a Ele todas as oportunidades de crescimento, tanto os momentos de alegria quanto aqueles momentos não tão felizes assim. Mas sabemos e temos a fé de que tudo isso é para o nosso crescimento. E assim, como forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então, como eu disse, é uma alegria estar com vocês aqui novamente. E o tema de hoje é uma passagem de Jesus que está no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Então, quem quiser procurar lá essa passagem, é uma passagem um tanto quanto curiosa. Porque nessa passagem, Jesus ele está com os apóstolos e num determinado momento, uma criança ela é levada até os apóstolos e essa criança conta no Evangelho que essa criança estava tendo surtos. E lá na Bíblia relata que era surtos que eram causados por um espírito obsessor, um espírito demoníaco que fala na Bíblia. Essa criança foi levada até os apóstolos que, de acordo com a linguagem do Evangelho, tentaram expulsar esse espírito dessa criança, né? Expulsar, curar essa criança. Mas eles não conseguiram e levaram o caso até Jesus. E esses apóstolos chegaram para Jesus e falaram assim: olha, a gente não conseguiu, por que a gente não conseguiu expulsar esse espírito que estava fazendo mal para essa criança? Por que a gente não conseguiu curar essa criança? E aí Jesus, ele olha para os apóstolos, para aqueles discípulos que estavam ali, e fala: olha, vocês não conseguiram curá-la porque a fé de vocês ainda é pequena. Mas eu asseguro que quando vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, e se vocês falarem para uma montanha, se mova dali para cá, vocês conseguirão fazer. É uma passagem que vai falar sobre a fé. A fé. E quando a gente fala de fé, é difícil você conceituar a fé. A fé é algo que é muito abstrata, né? Mas quando a gente fala de fé, normalmente a gente associa a fé com o fato de acreditar. Ah, eu acredito em Deus, então eu tenho fé em Deus. Ah, eu acredito em Jesus. Ah, eu tenho fé em Jesus. Mas será que a fé é somente, está ligada somente em acreditar? Quando a gente analisa o conceito de fé,
o significado, o sentido de fé que está relacionado lá na Bíblia, a fé ela tem um conceito, um significado um pouco mais amplo. Dentro da Bíblia, a fé está relacionada com fidelidade, com confiança, né, com entrega. E quando a gente fala de fidelidade, de confiança, de entrega, a gente associa essas qualidades, são qualidades que estão relacionadas diretamente a uma relação, a um relacionamento. Então, para que todo bom relacionamento aconteça, é fundamental que se tenha fidelidade, que se tenha confiança. Então, quando a gente fala de fé, né, ela se liga a essas duas palavras, fidelidade e confiança. Eu vou, por exemplo, né, vou dar um exemplo conjugal, né, um relacionamento conjugal. A fidelidade, a confiança, ela é fundamental para uma relação conjugal de forma harmônica, de uma relação conjugal que ela seja básica. É a mesma coisa, imagina o seguinte, alguém chega para você e fala assim, nossa, é, eu, meu marido, ele é infiel, mas tudo bem, eu tô com ele. A minha esposa, eu não tenho muita confiança na minha esposa, mas a gente vive junto. Tem como ter uma relação dessa forma? Não tem. Então, a fidelidade e confiança, elas são básicas para uma boa relação. E quando a gente fala de fé, dentro do contexto bíblico, ele está relacionado com fidelidade e confiança no nosso relacionamento com Deus. Então, a fé está relacionada com um nível de ligação com Deus aonde a gente tem e a gente demonstra, a gente pratica uma total fidelidade e confiança no Criador. Então esse é o primeiro ponto. Nós conceituamos a fé. Mas a fé, dentro do que a gente aprende dentro do Evangelho, ela tem um aspecto também, a partir do momento que você tem a fidelidade e a entrega, a fidelidade e a confiança, você chega a se entregar à, à vontade divina. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Agora eu vou trazer um relato pessoal. Tá? Quando eu, já dentro do meu trabalho, da minha atividade profissional, às vezes eu tenho que fazer algumas viagens. E são viagens distantes. Às vezes viagens que não tem como fazer de carro. E eu tenho que fazer viagens, né, de avião. Ok, tudo perfeito. Se não fosse o problema do medo de voar, estava tudo perfeito. Mas o que acontece? Eu ainda tenho muito receio, né, de voar. Então, sempre tem aquele medo de voar. Então, toda vez que eu tenho que fazer uma viagem, já começa aquela tensão, que antecede a viagem. Será que vai dar tudo certo? Né? Como se todo dia caísse um avião. Né? Já começa o problema aí. Mas tem que ir, eu acabo indo. Aí eu chego no aeroporto, eu vou lá, né, vou despachar minha bagagem, tudo, fazer o check-in para poder entrar no avião. Ali meu coração já está a mil, já está a mil. Aí eu chego lá no aeroporto, eu olho aqueles aviões que estão no pátio, eu fico assim, nossa, mas qual avião que é o meu ali? Será que é o meu avião, o avião que eu vou pegar, será que está tudo certo com ele? Será que o mecânico viu, fez a revisão, tudo certa? Aí eu vou esperar o embarque.
Aí eu olho, né, e eu vejo entrando os tripulantes que vão fazer o voo, né, o piloto, o copiloto, as aeromoças, né, as comissárias de voo. Aí eu olho o piloto assim e falo assim, nossa, aquele dali é o piloto. Será que ele teve uma boa noite de sono? Será que está tudo bem com ele? Ele está tranquilo para fazer esse voo? Olha o nível dos pensamentos. Mas tudo bem, eu embarco. Quando eu entro no avião, o que, que eu vejo? Estão abastecendo o avião com combustível. Eu falo assim, meu Deus, será que alguém tá vendo ali se estão colocando a quantidade certa de combustível naquele avião? Já cresce mais a apreensão. Mesmo diante de tudo isso, eu estou dentro da aeronave. Eu vou lá, coloco o meu cinto e o avião parte, ele decola. Ele decola e, no determinado momento, eu percebo que eu estou a 30 mil pés de altitude, 10 quilômetros do chão. Eu estou preso num banco e eu percebo que eu não tenho mais controle nenhum sobre aquele avião. Nada. Não consigo fazer mais nada. A 10 mil, né, a 10 quilômetros de altura, 10 mil metros de altitude, sem acostamento nenhum, se o avião der problema, o que, que eu vou fazer? Aí eu percebo o seguinte, eu fico pensando assim, gente, eu não tenho mais nada que fazer aqui. Se der problema, eu tô, eu estou nesse momento inteiramente nas mãos do piloto. É o piloto agora que está controlando esse avião. Eu entreguei a minha vida para esse piloto. Vocês percebam que isso também é um ato de fé? Se eu não tivesse um nível de confiança na companhia aérea, no piloto, nas manutenções do avião, eu não iria. Mas o que acontece? Agora trazendo uma metáfora para a nossa vida. E viver? Será que a vida também não é uma viagem de avião? Quando a gente nasce aqui na Terra, a gente nasce, a gente reencarna aqui, assume um corpo físico, é como se a gente estivesse entrando num avião. A gente entra no avião, a gente decola, mesmo com os nossos medos e receios. A vida começa, o avião decola, mas o que acontece? Durante esse trajeto, tem as turbulências, os problemas, as aflições, que é natural de uma viagem de avião. Tem hora que vai dar uma balançadinha, vai gerar uma turbulência, a gente vai ficar com medo, vai gerar uma ansiedade em nós. E nesse momento que a gente sentir que está assim, a fé, sabe o que que é? É nesse exato momento a gente ter certeza de que lá na frente tem um piloto conduzindo o avião da nossa vida. E esse piloto é Deus. Então, fé é confiar que Deus é o piloto da nossa vida. E por mais que haja turbulências no caminho, Ele está lá na frente, zelando por nós, cuidando da nossa existência. Mas falando assim, a gente pensa, nossa, mas na teoria é maravilhoso, é simples na teoria. A prática é que é o mais complicado. E eu entendo que a fé é algo também que necessita do nosso do desenvolvimento, do amadurecimento da nossa fé. Quanto maior for a nossa ligação com Deus, quanto maior for mais a nossa comunhão com Deus, ela for mais estreita, o nosso contato com Deus mais próximo, automaticamente a nossa fé vai ser muito maior. É como se eu tentasse comparar a minha fé
né, a fé do Gerson, no nível de evolução que eu tenho hoje, e comparar a minha fé, a minha fidelidade e a minha confiança em Deus com a fidelidade e confiança em Deus que Jesus tem. Não tem como comparar isso, é impossível. Jesus, por ser um espírito elevado, um espírito superior, um espírito num nível de perfeição muito maior do que o meu, é natural que ele tenha uma entrega, uma confiança em Deus muito maior do que a minha. E isso a gente pode provar no própria Bíblia, no próprio Evangelho. Quando aquele momento em que Jesus ele está a poucas horas de iniciar todo o martírio dele na cruz, todo aquele momento de sofrimento, de escárnio, de humilhação, ele, ele naquele momento, antes de ser preso, ele faz uma prece, uma oração para Deus. E nessa prece, ele diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não cumpra, mas não faça a minha vontade, mas que se cumpra a sua vontade. Tem fé maior que essa? Você sabendo que você vai ser preso, humilhado, martirizado na cruz, você olhar, você ajoelhar, elevar o pensamento a Deus e falar: Deus, afasta de mim essa situação, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso não é uma fé muito poderosa? É a mesma coisa que a gente, num determinado momento da nossa vida, numa situação, imagina você abrindo o envelope de um exame, o envelope de um resultado de um exame, na qual você está passando por algum problema de saúde e o médico fala: olha, faça alguns exames para eu poder confirmar o diagnóstico. Mas saiba o seguinte, que se der positivo, a sua vida está em risco. Mas se der negativo, sem problema nenhum. Então você faz os exames e recebe um envelope com o resultado. Se o resultado for positivo, você sabe que você vai passar por uma batalha grande para vencer aquela doença e a sua vida está em risco. Pode ser que seja uma doença mortal para você. Se o resultado for negativo, vida que segue. Agora, se a gente tivesse a fé, uma fé assim próxima a que Jesus teria, a que Jesus tem, a gente teria fé e fidelidade de pegar o resultado desse exame e antes de abrir, fazer uma prece para Deus e falar para Deus o seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, se for do meu merecimento, que seja o resultado negativo, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A fé é a gente ter certeza que a Deus sempre vai trazer para nós aquilo que é melhor para nós. Às vezes a gente pode não entender a vontade de Deus. Às vezes chega alguma coisa para nós, uma aflição, um problema, que só lá na frente a gente vai entender como que a gente, como foi importante para nós passar por aquilo. Então, fé é a gente conseguir passo a passo, passinho de cada vez, a gente entender que sempre chega até nós aquilo que é a boa vontade de Deus. Então, eu gostaria que, para a gente terminar, que cada um pudesse fazer uma reflexão.
olhando para a sua própria vida. Eu não sei aquilo que se passa com você hoje, o que está se passando com você. Eu não sei o tamanho do problema que se apresenta como se fosse uma montanha para você nesse momento. Aquela montanha que você olha e fala assim, é impossível de eu passar. É impossível de eu transpor esse problema. Mas lembra de Jesus. Jesus falando para a gente, olha, não precisa muito. O que é necessário é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das sementes mais pequenas que existem. Só precisa disso, uma fé desse tamanho, para que a gente possa enfrentar esse problema com a fidelidade, com a confiança de que Deus está ao nosso lado e que Deus sempre nos entrega o melhor para o nosso crescimento espiritual. Então, que a gente possa desenvolver essa fé, essa confiança e olhar para os nossos problemas, para as situações difíceis que chegam até nós, sempre olhando, lembrando de que Deus está ao nosso lado e de que aquilo tem um significado. A fé é a fé que move montanhas e a gente tem condição de mover essas montanhas. As montanhas de dificuldade, de aflição, e que Deus, Ele sempre vai estar olhando por nós. E para a gente finalizar, eu queria convidar todos a fechar os olhos novamente. Fechando os olhos em gratidão por todos os nossos amigos espirituais que estão conosco, que vão continuar conosco agora nos passes. Vamos também agradecendo a Mãe Maria, ao nosso Mestre Jesus por todo o seu amor e principalmente a Deus. A Deus por tudo aquilo que tem feito por nós, por todo o amor, por todo o direcionamento. Agradecer a Deus por todas as pessoas que chegam até as nossas vidas, nos trazendo direcionamento, nos trazendo conforto e consolo. E assim vamos aproveitando para desejar as melhores vibrações, os melhores sentimentos a todos os nossos irmãos em sofrimento, aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, abandonados nas casas de repouso, nos orfanatos, nos presídios. Vamos também desejando o melhor aos nossos familiares, nossos parentes, desejando também o melhor a alguma pessoa que você sabe que está passando por problemas, que está sem esperança, que ela possa receber também essas boas vibrações e que essas boas vibrações também voltem até nós, renovando em nós a nossa fé e nossa esperança de continuar nessa jornada de crescimento. Muito obrigado, Pai, por tudo o que tem feito por nós. Que a sua infinita luz e seu infinito amor continue iluminando a nossa estrada. Que assim seja. Muita paz e muita luz a todos.